juntando-se ao grupo daqueles que acusam tubarões, pássaros e golfinhos de serem agentes do Mossad. Alguns espanhóis proeminentes sugeriram que Israel estava por trás de uma invasão em massa de mais de 70 mil migrantes, entrando em Ceuta, vindos do Marrocos. Mas com as guerras internas de Israel sobre como gerenciar suas próprias fronteiras voltando à tona esta semana, essa acusação estúpida fica ainda mais tristemente ridícula. Eu sou Ilana Mizel Diamant, diretora executiva do Fórum Israelense de Direito e Liberdade, e esta é a Lei Básica. Então, uma lei criada para deter o terrorismo foi suspensa pela Suprema Corte esta semana, sob o argumento de que sua implementação poderia causar danos irreparáveis. A audiência sobre a própria lei, conhecida popularmente como Lei Shiar Hajaj, está marcada para novembro. Tenente Shiar Hajaj, 22 anos, foi uma das 4 soldados assassinadas em 2017, quando Fadi Al-Kunbar, de 27 anos, morador de Jabal Mukaber, atropelou um grupo de cadetes com um caminhão no calçadão Armon Hanatziv, em Jerusalém. Outros 13 ficaram feridos. Nomeada em homenagem a ela, essa lei é uma emenda à Lei de Cidadania e Entrada em Israel. E o que ela faz é impedir que o ministro do Interior conceda permissões de permanência ou residência a palestinos da Judéia e Samaria, ou de Gaza, residentes que forem condenados por crimes de terrorismo, agentes terroristas ativos ou seus familiares. Aprovada em julho passado, a implementação estava prevista para começar após meses de atraso burocrático e a suspensão, especificamente sobre a questão da punição aos familiares. Veio um dia antes da lei entrar em vigor. Agora, para quem está ouvindo fora de Israel, e talvez até para alguns aqui, a própria ideia de que uma lei possa penalizar membros da família de um infrator parece estranha, talvez injusta. E hoje eu quero tentar explicar os dois lados da controvérsia em torno dessa emenda, no contexto do debate mais amplo sobre o que é chamado de reunificação familiar. É complexo. Isso toca em algo fundamental dentro da sociedade israelense, e os israelenses veem isso como algo existencial. Eu não vou tomar uma posição sobre uma política específica, mas espero que este episódio te dê informações que permitam que você leia mais, explore e debata as perspectivas que você vai ouvir hoje. Então, reunificação familiar. Antes de 2003, uma cidadã israelense que se casasse com um palestino de Gaza ou da Judéia e Samaria podia solicitar residência para o cônjuge pela via ordinária. Entre 1993 e 2003, estima-se que cerca de 130 mil palestinos entraram em Israel e obtiveram residência ou cidadania israelense por meio da reunificação familiar. Em 2003, no auge da Segunda Intifada, que matou mais de 1.000 israelenses, incluindo mais de 120 crianças, o Knesset aprovou uma lei que codificava uma ordem temporária do governo. A ordem limitava a concessão de cidadania e permissões de residência e entrada para aqueles que vinham da Judéia e Samaria e de Gaza, e uma emenda subsequente adicionou vários países inimigos. A lei deixa ao ministro do Interior a discricionariedade de emitir exceções renováveis, avaliadas individualmente, para casos que aparentam apresentar riscos menores à segurança. Então, isso inclui cônjuges de certa idade, crianças, tratamento médico, permissões de trabalho. A lei, que como eu disse, é a Lei de Cidadania e Entrada em Israel, foi renovada anualmente até 2021. E depois transformada novamente em lei, em 2022. A pesquisa do Fórum de Políticas Kohelet aponta que o número de exceções aprovadas de 2003 a 2020 foi de aproximadamente 48 mil. Eles estimaram uma taxa de aprovação de 54%. Agora, há anos, vem crescendo a preocupação dentro da direita política de Israel. À medida que as evidências parecem mostrar que a segunda geração de reunificação familiar, ou seja, os filhos nascidos de pessoas que entraram aqui dessa forma, estão desproporcionalmente envolvidos em terrorismo em Israel, segundo Amit Halevi, o deputado que patrocinou a lei Shiar Hajaj, a qual vamos voltar. Essa também é uma afirmação que os dados de inteligência apoiam. Agora, existem números que os apoiadores da lei apontam como evidência dessa preocupação, e vamos usar várias informações de fontes abertas que você mesma pode conferir. Então, uma investigação de 2021 do jornal Israel Hayom, usando o que eles dizem ser dados do aparato de segurança de 2001 a 2016, descobriu que filhos de segunda geração de unificação familiar estavam envolvidos em terrorismo em uma proporção 3 vezes maior
do que a participação deles na população nacional, e 12 vezes mais entre os casos especificamente em Jerusalém. Após os distúrbios em Lod, Ramle, Yafo e Acre, em maio de 2021, um grupo de defesa chamado Arai Israel revisou mais de 120 registros de prisão de Lod e Ramle. Elas descobriram que cerca de 60% dos presos por atacar civis judeus ou forças de segurança e 63% dos que realmente foram indiciados tinham um dos pais que chegou por meio da unificação familiar. No Negev, que também tem enfrentado desafios graves de aplicação da lei e terrorismo, jornalistas vêm levantando preocupações sobre a palestinização da população beduína há anos. Novamente, como resultado da reunificação familiar, na qual a população beduína se casou com mulheres de populações palestinas hostis. Agora, o que parece uma discussão sobre linhagem é, na verdade, uma discussão sobre visões de mundo. Agora, dados empíricos sugerem que pessoas que entram por meio de reunificação familiar dessas áreas apoiam ideologias violentas, mesmo quando não são necessariamente elas que cometem a violência. Você não precisa ir longe para ver isso. Em dezembro de 2023, uma pesquisa do Centro Palestino de Pesquisa de Políticas e Pesquisas descobriu que 72% dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia disseram que o ataque do Hamas em 7 de outubro foi a decisão certa. 2 anos depois, na pesquisa mais recente de outubro de 2025, esse número caiu em relação ao seu pico, mas ainda está acima de 50% e está subindo novamente em Gaza especificamente. Uma esmagadora maioria dos entrevistados, 85% na Judéia e Samaria e 55% em Gaza, se opôs ao desarmamento do Hamas, mesmo como condição para o fim da guerra. E a luta armada ainda superou tanto a negociação quanto a resistência popular pacífica como caminho a seguir, especialmente na Judéia e Samaria. Isso significa que as chances de um imigrante dessa região vir com essas opiniões são extremamente altas, e a probabilidade de que ele transmita isso para sua família é igualmente alta. Isso deixa os formuladores de políticas com a questão de quanto risco assumir. Então, esse é o argumento de segurança para uma abordagem mais rigorosa em relação a essas permissões familiares, de modo geral. E antes de irmos para os contra-argumentos, vamos mencionar também o argumento demográfico. Manter uma maioria judaica em Israel é fundamental tanto para a segurança física do Estado quanto para o seu caráter. Em 2021, o demógrafo Arnon Sofer reiterou uma projeção de que a entrada irrestrita, combinada com o crescimento natural da população árabe dentro de Israel, acabaria com a maioria judaica aqui em até 60 anos. Como qualquer outro país, Israel tem o direito de proteger suas fronteiras e seus cidadãos, e de decidir as condições sob as quais estrangeiros podem entrar. Agora, os críticos dessas limitações veem o caso de forma muito diferente e focam na violação dos direitos individuais. Sim, a Suprema Corte definiu o direito à vida familiar como um direito constitucional fundamental, ao qual todo cidadão israelense tem direito. Além disso, dizem os críticos da lei, são os árabes israelenses que são desproporcionalmente afetados, porque eles representam, bem, todos aqueles que se casam com árabes de áreas sujeitas a esse veto presumido, além das exceções. Ao analisar cada candidato, Israel precisa equilibrar suas preocupações com a segurança e seu compromisso com a igualdade e os direitos humanos. E a Suprema Corte já analisou essa lei de cidadania 3 vezes, até agora 2 vezes, mantendo-a em vigor pela margem mínima de 1 voto, com placares de 6-5. Em 2006, que foi o primeiro caso, havia uma dúvida sobre quais direitos constitucionais os juízes consideravam que estavam sendo violados, se é que algum estava, e qual era o peso adequado para as preocupações de segurança por trás da lei. O tribunal acabou decidindo que qualquer violação do direito ao casamento e do direito à igualdade era proporcional, considerando que aqueles que buscavam entrada vinham de uma área em estado de guerra, ou até mesmo em quase guerra com Israel. Além disso, o Estado poderia conceder exceções. Em outras palavras, mesmo que haja direitos constitucionais em jogo para os cidadãos israelenses, às vezes, a necessidade e a segurança exigem, de forma trágica, que se sobreponham a esses direitos para salvar vidas. Enquanto isso, a opinião minoritária do presidente do Supremo, Aharon Barak,
sustentou que a lei infringe desproporcionalmente os direitos constitucionais e, portanto, deveria ser invalidada. Ele citou precedentes jurídicos. Nesse equilíbrio, os direitos humanos não podem receber proteção total, como se não existisse terrorismo, e a segurança do Estado não pode receber proteção total, como se não existissem direitos humanos. É necessário um equilíbrio delicado e sensível. Esse é o preço da democracia. É caro, mas vale a pena. Em 2012, diante de um painel diferente de 11 juízes, o tribunal analisou novamente o caso e chegou essencialmente ao mesmo resultado, pela mesma margem, 6-5, incluindo um juiz que mudou de posição para a minoria. Com Brack não estando mais na corte nesse momento, a opinião da maioria começou citando uma de suas próprias frases: direitos humanos não são uma receita para suicídio nacional. Agora, a Lei de Cidadania e Entrada está de volta à Corte desde 2022, com os autores buscando anulá-la completamente, o que é um caso separado da Emenda Chagai, sobre a qual vamos falar em seguida. Essa batalha de vida ou morte sobre quem decide e como é o fio condutor dos maiores debates jurídicos de Israel. E, do ponto de vista jurídico conservador, também é um estudo de caso sobre o tribunal intervindo com autoridade questionável e dando menos importância às questões de segurança e demografia do que muitos acham que deveria. Claro, aqueles que concordam com a posição minoritária do tribunal até agora veem isso exatamente de forma oposta. Essa questão é um dos principais pontos de tensão, e no caso da Lei Hajjaj, estamos lidando com questões ainda mais delicadas, porque não estamos falando apenas da reunificação conjugal avaliada individualmente, mas potencialmente da revogação ou negação de permissões para membros da família, alguns dos quais podem estar aqui e estabelecidos há muito tempo. Parece algo que o Código Moral e Penal Ocidental se opõe de forma fundamental ao lidar com o crime. Na verdade, você poderia facilmente fazer um argumento bíblico. É dos profetas hebreus que aprendemos que o filho não deve sofrer pela iniquidade do pai, nem o pai sofrer pela iniquidade do filho. Por outro lado, quando você tem um terrorista que não teme nem a prisão, nem ferimentos, nem a morte, o que pode fazê-lo desistir de uma decisão de assassinar israelenses? Quando as penas criminais tradicionais não parecem deter alguém que está disposto a morrer, quando vidas estão em jogo, o Estado ainda deve conceder privilégios e benefícios concedidos voluntariamente à família dele? O direito à vida também é um direito humano. O direito de um Estado de defender seus cidadãos é fundamental. A questão é o que esses direitos permitem que o Estado faça quando a ameaça vem de alguém ligado a uma pessoa que cometeu um ato terrorista. Como a abordagem baseada em direitos leva esses fatos em consideração para preservar a segurança de Israel? E se, por outro lado, estamos em um estado de guerra que justifica medidas especiais, então, como sociedade, onde queremos traçar esse limite? Eu não tenho respostas brilhantes aqui, mas quis trazer essa conversa à tona porque acho que é importante. E eu posso compartilhar algumas ideias que tive enquanto refletia sobre isso, novamente, sem adotar uma posição política específica. Primeiro, como mencionamos, o direito de um Estado de regular a entrada em suas fronteiras é inerente à sua soberania. Os Estados geralmente têm ampla autoridade para determinar quem pode entrar em seu território e sob quais condições. E outras democracias, incluindo os Estados Unidos, também mantiveram restrições amplas à entrada, com base em preocupações de segurança nacional. E se quisermos ser realmente precisos, podemos lembrar que judeus israelenses não são bem-vindos em nenhum lugar, sob jurisdição palestina ou no território de outros estados mencionados na lei, como Síria ou Irã. Em segundo lugar, o terrorismo pode exigir medidas diferentes dos crimes comuns. É uma ação especificamente projetada para afetar um grande número de pessoas, instilando medo e dor em suas vidas diárias. Para o terrorista, suas vítimas diretas são um meio de transmitir uma mensagem maior, destinada a expulsar, intimidar e ferir todo um coletivo. Ele comete o ato em nome de um coletivo, infligindo dano a outro. E isso, novamente, faz com que o terrorismo seja algo diferente do crime comum e, em aspectos importantes, algo mais próximo de um ato de guerra. Agora, na guerra, os estados toleram alguns danos colaterais para alcançar um objetivo militar, se for proporcional. Combater o terrorismo exige pensar em termos de coletivos até certo ponto, e não apenas em termos de direitos individuais.
E essa questão se torna ainda mais importante em sociedades onde a família, o clã e a identidade comunitária desempenham um papel particularmente poderoso. Terceiro, uma vez que entramos na questão dos familiares, essa conversa pode ficar muito difícil, porque estamos trabalhando a partir de uma perspectiva ocidental de direitos individuais. Mas esse arcabouço de pensamento por si só tem, ao que tudo indica, tido dificuldades para enfrentar fenômenos como o terrorismo ou a migração em massa em todo o Ocidente, e não apenas em Israel. O problema é que reivindicações de direitos individualmente defensáveis podem se somar a uma ameaça coletiva aos direitos de outros indivíduos. Mais fundamentalmente, o direito deles à vida e à segurança. Estamos acostumadas a pensar nos argumentos sobre direitos humanos como um embate entre o Estado e um indivíduo, que tem reivindicações contra ele. Então, na reunificação familiar, os argumentos de direitos humanos apresentados no tribunal tocam nos direitos constitucionais de muitos cidadãos israelenses de se casar, o que é realmente comovente e importante. Mas, pelo menos no discurso público, o argumento de segurança geralmente não é tratado como um argumento de direitos humanos em si mesmo. E eu tenho que perguntar se essa é a abordagem correta, porque o direito à vida é um direito humano. O direito à autodefesa é um direito humano. Eles são os mais básicos. Então, como você mede um conflito de direitos humanos? Bem, isso geralmente cabe ao legislativo decidir, embora na prática aqui provavelmente será o tribunal. Mas eu realmente acho que aqueles que defendem a posição de que membros da família devem perder ou nunca obter o status de residência precisam, pelo menos, fundamentar seus argumentos também em termos de direitos humanos. Agora vamos ouvir mais sobre a Lei Shiar Hajaj em novembro, então vou deixar essa reflexão para vocês e terminar com uma nota positiva. Enquanto eu refletia sobre essas questões do individual e do coletivo esta semana, um editorial chamou minha atenção, escrito por David Horowitz no Times of Israel, que aponta métricas preocupantes para o futuro de Israel. Há um aumento documentado na saída de médicos, engenheiros e profissionais de tecnologia de alta renda. O sistema educacional está um caos. A integração dos Haredim é algo muito importante, mas é uma prioridade difícil de alcançar. E a conclusão da coluna era que as próximas eleições são a última chance de evitar um colapso social em espiral. Então, minha resposta para isso, mesmo que ele não tenha perguntado, é sim e não. Sim, Israel tem desafios. Mas não, Israel não está realmente à beira do colapso, mesmo que anos mais difíceis estejam por vir. Israel também tem um forte senso de identidade coletiva, de aliança, de profunda continuidade histórica. A resiliência deste país não vem apenas de índices econômicos. Ela vem de um senso compartilhado de destino coletivo. E sobre esse ponto, uma pesquisa Sohar publicada nesta primavera descobriu que 48% dos israelenses relatam uma conexão fortalecida com sua identidade judaica desde 7 de outubro, contra apenas 12% que relatam uma conexão mais fraca. 65% disseram que sua conexão com o Estado e com a terra especificamente ficou mais forte. E o que isso significa é que mesmo com alguns indo embora, e isso é uma tragédia, haverá milhares de outros, alguns que ficam e outros que se mudam para cá, para construir suas vidas como parte de uma história judaica. Israel resiste porque seu povo reconhece que pertence a um coletivo que vale a pena defender. E mesmo que o coletivo cresça mais devagar do que gostaríamos, ou acabe mais pobre do que gostaríamos, ou mais fragmentado em certos momentos, ele está aqui. As eleições importam muito. Mas mesmo nos tempos mais difíceis, nós permanecemos. Agora, como eu disse no início, Israel tem um grande desafio pela frente ao decidir como quer gerenciar suas fronteiras e como equilibrar os valores em jogo em uma ação eficaz. Mas lembrem-se, tudo isso começou com uma menção a Ceuta. E o meu conselho para a Espanha é gastar mais tempo nesse tipo de discussão séria e menos nas teorias da conspiração sem fundamento. Mas se aqueles poucos que culparam o Mossad ainda acham mais fácil, eu sugiro interrogar alguns golfinhos para conseguir informações. Eles foram treinados para não falar, mas eu não gostaria de atrapalhar a fantasia de ninguém. Vá com Deus. Vejo vocês na próxima semana.